Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio do ano de 1880, em Sacramento. Seus pais, o senhor Mojico e dona Meca. Era uma família constituída de uma grande prole. Eurípides Barçanufo foi uma criança sempre meiga e muito amigo de sua mãe. Algumas vezes, quando dona Meca, ela era dotada de uma doença estranha, que dizia ela que, de repente, diante de algumas visões, ela sofria alguns ataques, desmaiava. Os filhos, o marido, a corriam, e quando ela voltava a si, sempre era o pequeno Eurípides, que estava ao seu lado, segurando em suas mãos. Ele se enternecia com o sofrimento da sua mãezinha querida. Ainda pequeno, Eurípides nos traz e nos lega um grande ensinamento, porque ele trabalhava, ele sabia do sofrimento, das dificuldades de colocar o pão sobre a mesa. Então ele ia na estação ferroviária carregar malas, bagagens de pessoas que chegavam e que partiam de Sacramento. E as moedinhas que normalmente ele ganhava, ele colocava num cofre improvisado, numa meia velha do seu pai Mojico. Quando ajuntou determinada quantia, ele levou a sua mãezinha. E a mãe, surpresa, perguntou-lhe: "O que é isso, Eurípides?" "Ora, mamãe, eu quero que a senhora guarde, para quando faltar o pão na mesa." As lágrimas vieram aos olhos e eles se abraçaram. Então Eurípides era assim, preocupado sempre com a família, preocupado sempre com o lar. Ele era uma pessoa muito dedicada aos estudos, era sem dúvida alguma um autodidata. Ele compreendera diferentemente de outros alunos de classe, ele tinha facilidade de compreender as ciências, a filosofia, as artes, a religião. Ele rapidamente concluíra os estudos, e ao concluir os estudos, o seu Mojico é chamado pelo diretor, que lhe diz: "Senhor Mojico, o colégio onde Eurípides estuda, esse colégio, não tem mais nada para ensiná-lo. Ele está muito avançado de tudo isso, e agora é necessário matricular-lhe num curso muito mais superior." Então ele conclui os estudos, e logo depois de alguns dias, eis que o senhor Mojico e Eurípides partem para a capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Lá, ele haveria de se matricular num colégio que tinha um curso preparatório para a medicina da Marinha. A família recebera aquela notícia com muita alegria e entusiasmo. Ele voltara para casa, todos estavam muito contentes, a comunidade, a igreja, aonde eles frequentavam, porque eles eram católicos fervorosos. Afinal de contas, não somente a família, mas Sacramento teria um médico amigo, um médico que seria, sem dúvida alguma, uma personalidade muito dedicada, porque ele já trabalhava na farmácia do seu pai, em Sacramento. Quando as malas estavam prontas, e ele fora despedir-se da mãezinha Meca, esta novamente teve aquela crise, e ele, aquela alma cândida e sincera, percebeu que a sua ausência seria muito prejudicial à mãezinha querida. Quando ela voltou a si, as malas estavam desfeitas. Eurípides nunca mais tocou no assunto, e ainda afirmara que não haveria de descansar enquanto não encontrasse a cura à sua mãezinha querida. E assim, ele vinha dedicando-se ao trabalho e também à igreja que ele tanto amava, por haver fundado
uma comunidade em homenagem a São Vicente de Paulo. Como era muito amigo dos padres, porque alguns padres eram professores do colégio onde ele havia estudado, certa feita o padre Augusto Miranda presenteou-lhe com uma Bíblia e disse-lhe: meu filho, você sabe que é proibido nós darmos a Bíblia a um dos frequentadores, porque só nós temos o direito de ler e explicar. E Eurípides, tudo que ele sabia do Evangelho e da Bíblia, era por conta das missas que ele assistia. Então, ao receber a Bíblia, ele foi para casa, pediu licença novamente à mãezinha, e periodicamente ele fazia um retiro em uma região arborizada, onde não somente lia, como ele adentrava aquelas lições numa profunda meditação. Ao passar por alguns amigos, eles disseram: agora, irmão Eurípides, só falta-lhe a batina, para que futuramente você venha a ser o nosso futuro padre da cidade. Ao que ele respondeu tranquilamente: vocês todos sabem que eu sou muito dado às leituras grandiosas e sérias. E ele começou a ler o Evangelho, mas quando chegou no capítulo 5 de Mateus, porque começara ele a ler o Novo Testamento, ele começou a ter algumas dúvidas sobre as bem-aventuranças, e não compreendia na sua cabeça como Jesus, um meigo rabi da Galileia, nos prometia as bem-aventuranças, os sofrimentos, pessoas que nascem numa cama em sofrimento, que passa durante toda a sua vida em sofrimento e morre, e muitas vezes descrentes de Deus. Como poderia ser aquilo? Por mais que ele quisesse entender, não compreendia as bem-aventuranças lá do capítulo 5 do evangelista Mateus. Então, resolveu ele falar com o padre Augusto Maia. E ao expor esta situação, o padre o abraçou e lhe disse: ora, Eurípides, nós não temos permissão de entrar em assuntos muito profundos das questões de Deus. Devemos aceitar e pronto, Eurípides. Ele abaixou a cabeça e saiu, mas não entendia, de fato, as questões das chamadas bem-aventuranças, ao qual muitas pessoas passam por grandes sofrimentos aqui na terra, mas se nós nascemos no momento da concepção, por que todo esse sofrimento? E isso incomodava o nosso querido Eurípides. Fazendo um interregno em nossa pequena e simples exposição, nós vamos lembrar que lá em Santa Maria, a 14 quilômetros de Sacramento, existia um lugarejo, era a fazenda em Santa Maria. Alguns anos atrás, aconteceram alguns fenômenos inusitados nessa região. Eles ouviam vozes vindo das cumieiras das casas, assobios, pedradas que eram atiradas nas casas, nas pessoas e nos animais, gerando um grande temor. E é claro que as pessoas, por não compreender, diziam: tudo isso é por conta da ação do demônio, do Satanás. E inúmeras pessoas tinham medo daqueles fenômenos que aconteciam, até que Frederico Peiró, um espanhol dotado de uma certa mediunidade, junto com Aristides, eles fundaram um centro espírita, e futuramente ficaram sabendo que ali era um lugar onde existiam muitos médiuns de efeitos físicos, e agora, ao passar a frequentar o centro espírita, cessou aquelas manifestações externas e começaram a acontecer as manifestações internas dentro da casa. E essas manifestações tinham por único, exclusivo objetivo de esclarecimento evangélico a eles, e todos eles deveriam se ater em alguma tarefa em prol da caridade,
Como slogan de Kardec, fora da caridade não há salvação. Mariano da Cunha, conhecido como Tio Senhor, irmão de Dona Meca, tio de Eurípides, Eurípides, amava Tio Senhor, Mariano da Cunha, que periodicamente, algumas vezes, quando saía do lugarejo de Santa Maria, ia para Sacramento, ficava na casa de Dona Meca. Eurípides tinha o seu quarto particular, que ele gostava muito, mas quando o Tio Senhor chegava, ele fazia questão de que Tio Senhor ficasse no quarto com ele. E ele, por muito amar o seu tio, ele queria tirar da sua cabeça aquelas ideias espíritas. Ora, meu tio, o senhor é uma pessoa muito boníssima, dado as questões simples e humildes, por que ficar envolvido com essas coisas de espiritismo? O senhor não sabe que é alguma coisa errada? Eurípides era dotado de uma alma cândida e sincera. Não queria ver os seus familiares envolvidos com coisas demoníacas, porque ele não compreendia. E assim, dessa forma, Mariano da Cunha conversava com Eurípides de forma tranquila e suave, mas não tinha